Será que a noite é mesmo mais sombria? Por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para que assim que o vídeo seja lançado, você tenha acesso a ele. Charles nasceu nos Estados Unidos e foi o mais novo de 8 filhos. 2 dos seus irmãos morreram na fase adulta e ele fazia parte de uma família modesta. O pai de Charles tinha 56 anos quando o filho nasceu, e quando Charles tinha apenas 7 meses de vida, seu pai faleceu. Já sua mãe era dona de casa. Quando Charles tinha apenas 9 anos, ele tentou se matar bebendo produtos químicos. Essa foi a primeira de suas 20 tentativas de tirar a própria vida. Em 1977, a mãe de Charles morreu em um acidente de carro em que sua irmã estava dirigindo, o que levou o garoto a abandonar o ensino médio. Mas no ano seguinte, ele se alistou para fazer parte da Marinha dos Estados Unidos e começou a trabalhar no Corpo de Submarinos. Ele acabou servindo em um submarino de ataque armado com mísseis Poseidon, o que levou Charles a se tornar um suboficial de terceira classe. Na Marinha, Charles gostava muito de ajudar o médico do navio com vacinas, chegando inclusive a servir um turno com roupas cirúrgicas e luvas de látex que ele havia roubado do gabinete médico. Depois de um tempo na Marinha, Charles se matriculou numa escola de enfermagem e acabou se casando com uma moça chamada Adrienne, com quem teve 2 filhas. Charles conseguiu seu primeiro emprego em um hospital na unidade que tratava de pessoas com queimaduras. Mais tarde, ele viria a confessar que foi nesse hospital que cometeu seu primeiro homicídio, sendo a vítima um juiz que havia sido internado no hospital após ter uma reação alérgica. Porém, ele parou de trabalhar nesse hospital em 1992, quando a administração passou a perceber que as bolsas intravenosas estavam contaminadas. No ano seguinte, sua esposa pediu divórcio. Ela já tinha denunciado Charles 2 vezes por violência doméstica, mas ele não parou por aí. 2 meses depois, Charles invadiu o apartamento de uma ex-namorada, que também era enfermeira, e do filho dela. Quando ele foi preso, se declarou culpado e recebeu liberdade condicional por 1 ano. Ele alegou que queria parar de trabalhar como enfermeiro na época, porém não podia deixar de pagar as pensões alimentícias das filhas. Mesmo com seu histórico estranho, Charles ainda conseguia emprego. Naquela época, havia uma escassez de enfermeiros em todo o país, e não havia nenhuma instituição ou formulário de registro que acompanhasse enfermeiros com problemas mentais. Charles começou a trabalhar em outro hospital, dessa vez na unidade de cuidados cardíacos, onde matou pelo menos 5 pessoas em seus últimos 9 meses de trabalho. Depois, Charles começou a trabalhar brevemente em outro hospital, em que foi demitido por seu mau desempenho, mas não demorou muito para ele achar outro emprego. Enquanto isso, suas dívidas aumentavam cada vez mais e ele não conseguia pagar as pensões de suas filhas. Nos outros 2 anos, Charles chegou a trabalhar em 3 hospitais diferentes. Até então, não havia suspeitas de que ele fosse um assassino. Um colega de trabalho encontrou um estoque de medicamentos não usados em uma lata de lixo, o que foi considerado suspeito, já que aqueles medicamentos não tinham uso recreativo, muito menos valor fora do hospital. Assim, Charles foi identificado como sendo ladrão e demitido em julho de 2002. Uma investigação sobre as muitas mortes que ocorreram sob vigilância de Charles
foi iniciada pelo escritório do promotor público do condado onde ele trabalhava, com algumas outras enfermeiras com quem Charles havia trabalhado como testemunhas. Embora ele tenha estado presente em mais de 50% das mortes e tenha trabalhado apenas 20% das horas disponíveis, nenhuma verificação de antecedentes foi feita e a investigação foi encerrada após 9 meses devido à falta de provas. Charles conseguiu um emprego em outro hospital, na unidade de cuidados intensivos, e foi lá que ele cometeu a maioria de seus assassinatos confirmados. Em 2003, o seu comportamento ficou cada vez mais suspeito. Charles não só examinava registros de pacientes que não estava tratando, como também administrava aos pacientes medicamentos que não haviam sido prescritos. Ainda em julho do mesmo ano, o hospital chegou a ser notificado de que havia algumas overdoses suspeitas, sugerindo que uma espécie de anjo da morte estava na ativa no hospital. Porém, a administração não relatou o caso às autoridades. Assim, Charles foi demitido por mentir na sua ficha de emprego. Amy, uma mãe solteira e enfermeira que trabalhava neste mesmo hospital de noite, acabou fazendo amizade com Charles. Eles dividiram turno, ele inclusive chegou a ajudar ela a cuidar das filhas e cobriu alguns dos turnos dela, que tinha uma doença cardíaca e por vezes passava mal. Eles se tornaram grandes amigos, porém, quando a polícia passou a investigar Charles, eles pediram a ajuda de Amy. Ela então passou a buscar as provas que incriminavam Charles, além de ter tido um papel fundamental na confissão dele. Foi ela quem fez ele confessar os crimes que cometeu. Charles foi preso após uma investigação de 2 meses pelas autoridades. Ele foi acusado de um assassinato e de uma tentativa de assassinato. Porém, Charles não demonstrou nenhuma resistência e não apenas se declarou culpado das acusações, como também confessou 29 homicídios e 6 tentativas. Porém, Charles não conseguiu lembrar de todos seus homicídios. Especialistas do caso apontam que esse número pode chegar até 400. Charles evitou a pena de morte por meio de um acordo com a promotoria e atualmente está cumprindo prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Amy ainda é viva, conseguiu a cirurgia cardíaca que ela precisava e atualmente tem 57 anos. O modus operandi de Charles era envenenar os pacientes com as bolsas intravenosas. Geralmente elas eram adulteradas com insulina, digoxina ou epinefrina. Durante o interrogatório, Charles alegou ter matado suas vítimas para evitar que fossem codificadas, uma referência ao Código Azul, um termo hospitalar para parada cardíaca. Ele sentiu que se eles tivessem sofrido parada cardíaca, eles teriam se tornado desumanizados. Ele também sentiu que as administrações dos hospitais por onde passou eram as culpadas por muitos de seus homicídios, argumentando que deveriam tê-lo impedido de matar quando tiveram a chance. Ele também alegou, como muitos anjos da morte, que matou suas vítimas para afastá-las de seu sofrimento. Há diversas vítimas conhecidas de Charles, apesar de ele ter matado muito mais. Ele foi considerado o serial killer mais prolífico da história de seu estado, sendo suspeito de ser um dos maiores dos Estados Unidos. Para quem gostou do caso e quer saber mais, recomendo o filme O Enfermeiro da Noite e o documentário Em Busca do Enfermeiro da Noite. Ambos estão disponíveis na Netflix.